E as suas regras. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre regras que muita gente que começa de qualquer jeito no mundo das milhas não sabe, tá? E é muito fácil de você saber porque as companhias colocam isso nos seus regulamentos. Mas, obviamente, o brasileiro tem uma cultura de não ler, de não estudar e acaba deixando passar despercebido, tá? E eu vou te falar aqui de dúvidas práticas, tá? De dúvidas que provavelmente você vai passar por elas e é importante aí que você entenda, tá? Para você não perder dinheiro, tempo, estresse e por aí vai, tá? Então a gente vai falar aqui no básico das dúvidas aí das companhias aéreas e quem tiver dúvida sobre este assunto, manda nos comentários para nós, tá bom? Vamos lá, gente. O que a gente tem que entender? A companhia aérea é uma empresa que, sinceramente, ela já está acostumada a não ter lucro, tá? Grava isso que eu tô te falando. As companhias aéreas são empresas, só que é um tipo de empresa que ela é acostumada a não ter lucro. Isso é doido, tá? Quem tem companhia aérea, quem compra ação de companhia aérea, sabe que companhia aérea só tem lucro em notícias, né? Surgiu alguma coisa, subiu, você vendeu a ação e pronto. Duvido que alguém aqui diria o seguinte: cara, eu acredito tanto em companhia aérea que eu vou comprar uma ação deles para deixar para a faculdade do meu filho. Ninguém faria isso. Tem até um especialista aí, né, que é o Luiz Barsi, que ele fala o seguinte: só existe dois tipos, né, de companhias aéreas, as que quebraram e as que vão quebrar. E o que ele está falando aí é sobre números, tá? Não é sobre a minha opinião ou a sua. Por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês entenderem que a companhia aérea, ela só ganha dinheiro de um jeito, que é com dinheiro antecipado, tá? Então, para a companhia aérea ganhar algum dinheiro, ela precisa trabalhar com o teu dinheiro, senão ela não ganha, tá? E isso, como é que eles fazem? Eles fazem a partir dos clubes de fidelidade, eles fazem a partir das viagens promocionais para viajar lá para frente, eles movimentam para que você deixe o dinheiro hoje e lá na frente você veja o que você vai fazer, tá? E isso, obviamente, é o que também tira muita companhia aérea do jogo se alguma coisa não acontecer. Quer ver um exemplo gravíssimo que a gente passou aqui no Sul? Olha só. Eu tinha um voo pro dia 23 de maio ali, tá? Só que neste final de semana ali de maio, nós tivemos o problema da enchente, tá? No penúltimo final de semana de maio, nós tivemos o problema da enchente aqui no Sul. Então eu tinha comprado a minha passagem lá em fevereiro, que a gente decidiu que ia passar o aniversário da minha esposa em um lugar, e a gente comprou a passagem. Só que eu comprei a passagem de fevereiro para maio, tá? A companhia aérea foi obrigada a cancelar o meu voo porque o aeroporto foi fechado. Só que qual o problema aí? No momento que eles cancelaram o meu voo, eles me dão o direito de escolher um voo em qualquer data na companhia aérea. E aí talvez eu queira escolher em dezembro, tá? Talvez eu queira escolher em dezembro. E aí com isso, primeiro, eu dei o dinheiro para eles lá em fevereiro. Eu dei bem pouquinho porque eu fiz planejado, fiz com milhas e obviamente o voo de maio é muito mais barato que o valor de dezembro. E com isso a companhia tem que se virar. Só que não é só eu que fiz. Um bando de gente fez isso. Então quando a gente fala das companhias aéreas, a gente precisa entender que elas só ganham dinheiro quando elas trabalham com dinheiro antecipado. E aqui então vai entrar o quê? Vai entrar, por exemplo, quando você está comprando a tua passagem, eles vão querer te vender o assento, eles querem te vender um seguro, eles querem te vender um hotel, eles querem te vender tudo ali. Para quê? Para que eles possam ficar com o teu dinheiro até o dia da tua viagem. Entendendo esse conceito, nós vamos entrar nas milhas, tá? Cada companhia aérea tem o seu programa de milhas. Bom dia aí pro Ronaldo. Cada companhia aérea tem o seu programa de milhas. E ela precifica do jeito que ela quiser. Existe uma lógica muito simples nisso, tá? Muito simples. Que é o quê? Ela normalmente pega a tarifa dela, R$1.000, divide pela quantidade de milhas que valem R$1.000 e coloca o preço em milhas. Exatamente assim, tá?
Se você entrar no site de uma companhia hoje e tentar comprar milhas, provavelmente a passagem vai estar mais cara com milhas do que em dinheiro. Você achou lá 60 mil milhas ou R$1.000. Aí você pensa, cara, 60 mil milhas, deixa eu calcular aqui. Aí você vai lá comprar na 42. Você pera, opa, R$42 na milha é mais barato comprar em dinheiro. Por quê? Porque a companhia aérea precificou essa passagem, só que em algum momento ao longo do ano, geralmente 3, 4 momentos, ela vai liberar essa milha a R$14 para você. Se você comprar esta milha para usar em uma passagem que você já sabe qual, você vai ganhar dinheiro. Agora, se você comprar para deixar a tua milha lá chocando, você vai perder dinheiro. Tá? Por que eu estou falando isso? Para que vocês possam entender o seguinte. Vamos lá. Muita gente vê uma promoção de milhas. Marrone, olha só, cara. Promoção tá interessante. Será que vale a pena? Essa pergunta é igual você me falar que viu uma promoção de um Porsche e você tá me perguntando se vale a pena. Não faz sentido, né? Sabe por quê? Porque para saber se vale a pena, você precisa entender aonde você vai usar. Senão não faz sentido. Seguidamente alguém me manda uma mensagem do tipo, Marrone, eu preciso ir para Orlando e eu só tenho milhas na Azul. Será que vai valer a pena comprar com milhas? Não sei, mas provavelmente não. Porque você já me falou que você está desconsiderando as outras duas companhias. Pelo menos duas, né? Falando de nacional, senão aumenta. Então entenda que, quando a gente fala de milhas, nós estamos falando de uma companhia aérea que aceita o pagamento em milhas. Cada companhia aérea tem a sua prioridade de como você vai gerar estas milhas. E a partir disso você consegue utilizar essas milhas como dinheiro. Tanto que nós temos aí o caso, né, de um famoso das corridas que ficou devendo muito dinheiro. E eles penhoraram as milhas dele para poder pagar a dívida. Olha que loucura. Olha que loucura. O cara estava devendo alguns milhões e ele tinha alguns milhões de milhas e penhoraram as milhas dele para transformar isso em dinheiro. Simples assim. O que eu estou falando com vocês aqui? Nós estamos falando sobre milhas e companhias aéreas e agora nós estamos chegando nas regras. Só que, gente, sabendo que a companhia aérea é uma empresa que ela não vai dar lucro, ela é uma empresa que ela trabalha com dinheiro contado, ela é uma empresa que trabalha com dólar, então ela está sempre tomando. Ainda assim, ela coloca algumas regras para tentar se proteger. Muitas vezes, regras que vão contra o Código de Defesa do Consumidor. Por que elas fazem isso? Além da malandragem, é porque a maioria das companhias aéreas elas não são do Brasil, né? Elas são um grupo e esse grupo, a sede, fica lá fora. Então, se alguém me apertar, eu falo, cara, na verdade eu estou seguindo as regras lá da minha, né, do meu registro da sede. E aí, se você quiser, se você ir para processo, se você tiver saco, se você tiver dinheiro, você vai ganhar teu dinheiro de volta e muito mais. Por que eu estou falando isso? Para você entender que cada companhia tem a sua regra na hora de emitir com milhas. E aqui, a maioria que nunca fez um curso, que nunca leu um regulamento, se perde, né? Seguido alguém me chama e diz, Marrone, eu não sabia. Cara, como que você não sabia se estava lá escrito bem grande? Mas eu entendo. Então, quando a gente fala de milhas, a gente tem que entender o seguinte. É uma ótima moeda para você comprar uma passagem, desde que você saiba calcular o custo real desta passagem com milhas, desde que você saiba emitir esta passagem, desde que você saiba o tipo de tarifa que nós estamos falando. E aí eu vou te dar um exemplo real. Olha só. Segunda para terça agora, próxima semana, eu tenho uma viagem para fazer a trabalho. Me confirmaram há 10 dias atrás que eu tinha que fazer essa viagem e eu disse, bora. Aqui no sul nós estamos com uma dificuldade terrível para você conseguir voo, né? Tá tudo muito difícil, tem pouco voo tudo com escala. Quando eu fui olhar o voo que eu precisava, ir de volta, mesmo que com escala, ele estava custando R$2.900. Eu disse, cara, não tem condição, não vou ir. Não vou ir. A empresa que contratou não vai querer pagar, eu não vou pagar, vamos ficar por aí mesmo. Mas por que custava R$2.900 ir de volta? Um voo de
né? Distância ridícula. Porque este era um voo que a companhia não queria fazer, mas ela era obrigada a fazer. Obrigada porque tem um contrato dizendo, olha, você vai ter X voos por dia. Só que, quando eu fui olhar essa mesma passagem, o mesmo voo, só que de forma separada, ele ficava muito mais em conta. No fim eu paguei menos de R$1.000, o que ainda é caro, mas considerando a nossa situação está muito bom. Como isso? Simplesmente porque, ao invés de comprar o meu voo, que é das 2 da manhã até as 3h50 em São Paulo, das 8 da manhã de São Paulo até as 9h30 para Belo Horizonte, em vez dele comprar junto, eu comprei separado. Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte. Para a companhia, parece que são 2 pessoas viajando. Uma indo de Porto Alegre para São Paulo e outra de São Paulo para Belo Horizonte. Isso transformou uma passagem de 55 mil milhas, uma, porque 2 dava 110. Da Latam ainda, que é caro pra cacete. Transformou em 17 mil milhas, cada uma. Então eu gastei 34 mil milhas ao invés de 110. Olha que absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Por que eu estou te falando isso? Para você entender que a companhia aérea, ela tem as suas estratégias para conseguir fazer com que você pague mais caro. E sinceramente, são poucas e são estratégias que você que entende resolve fácil. Quer ver um outro erro que o pessoal comete e infelizmente é algo simples? Gente, toda semana pode aumentar o preço da tua passagem que você deseja. Toda semana. Toda semana. Só que nós temos alguns benefícios. Eu vou te mostrar 2 aqui, ó. Eu estou com um cliente de gestão exatamente com esse processo. Olha só. O cliente quer viajar para Orlando no ano que vem. Ele não tem 100% da data. Ele não tem 100%. Mas olha, talvez vai ser essa aqui, ó. Beleza, o que a gente fez? A gente comprou a passagem para ele. Como ele é um cliente de gestão, a gente faz tudo para ele. E nós compramos a passagem reembolsável. Ou seja, se ele mudar de ideia, a gente simplesmente pede o reembolso e está tudo resolvido. Só que isso é uma estratégia que você usa para conseguir manter um preço mais barato da passagem caso você resolva ir. Simples. Ele tem que ter alguma ideia, não dá para comprar numa data e dizer, não, eu vou ter que mudar. Ok. Ele sabe que entre aquela data ele vai estar de férias. Então a gente garante a melhor data e depois a gente compra voo interno, depois a gente se vira. Quer ver um exemplo? Quem quer ir para a Europa? Você quer ir para a Europa pagando menos? Garante a tua ida até Madrid. Tá? Garante. São Paulo, Madrid. Depois você se vira lá dentro. Vai ser barato. Você quer ir para a Argentina, para Bariloche? Garante a tua ida para Buenos Aires. Depois você compra ali Buenos Aires, Mendoza, Buenos Aires, Bariloche. Mas garante essa primeira parte, que é a mais cara. Tá? Quando você tem esse tipo de conhecimento, o jogo muda. Por quê? Porque você consegue entender que o jogo pode ser a seu favor quando você tem conhecimento. Quer ver um outro exemplo? A tal da Smiles. Hoje a gente tem que emitir uma passagem para um cliente de gestão. E ele não tem as milhas. O que a gente vai usar? A gente vai usar a estratégia da Smiles para você emitir esse voo fiado. A gente só paga as taxas. E quando ele decidir viajar, ele paga as milhas. Se ele não decidir, ele perde as taxas, mas não precisa pagar as milhas. É o ideal para o cliente indeciso sim. Porque cada semana que ele fica sem decidir, a passagem aumenta 10 mil milhas. Ou seja, muito mais caro do que pagar a taxa de R$120 aí, dessa situação de emitir fiado. Só que, gente, pessoas comuns que não vivem disso, elas não têm capacidade e nem tempo de chegar nessas conclusões. Cara, você tem a sua vida para tocar, cheia de problema. Você tem a tua empresa, o teu cargo, o teu filho doente, tua mãe não sei o quê. Cara, é isso, a vida é isso. Sabe, eu vejo um empresário que deveria estar lá cuidando da empresa dele, navegando de noite para achar uma promoção de viagem. Cara, pensa num trem pobre. Pensa num trem de mendigo. É isso. O cara fica 12, 15 horas fora. A maioria que a gente tem aqui ou é médico, é da área da saúde. E quando o cara pode dormir para no outro dia tocar mais 12 horas, ele fica lá, olhando uma promoção da madrugada. Eu vou achar uma passagem barata. Cara, por que você trabalha tanto?
se é para não fazer nada da tua vida. Eu vejo isso direto. Agora, não, Marrone, eu sou funcionário público, eu trabalho das 9 às 5. Cara, show de bola. Chega em casa às 5h30 e toca o terror. Até a meia-noite, se você quiser. Tenho certeza que você vai achar o voo. Tá? Então, entenda que as companhias aéreas, elas têm a mesma tarifa em dinheiro em milhas. E quando a gente fala de milhas, tem a mesma tarifa e uma tarifa com um desconto maior, que às vezes você encontra. E nós temos a maior vantagem, que é o quê? Nós podemos gerar parte dessas milhas sem custo, com o seu custo de vida normal. Você que usa cartão, ao invés de você gerar o cashback, você gera pontos, transforma em milhas e usa nessa passagem. Ponto, acabou. Não tem nem mais nem menos. Tá? Só que você precisa entender toda a visão do mapa, para que você possa entender aonde você está e para onde você vai ir. Quer ver um exemplo real? Daqui a alguns minutos eu vou ter que gravar para um cliente, que é a secretária dele que emite, como que ela emite utilizando o Viagem Fácil, tá? A gente vai lá, grava e mostra pra ela, você vai fazer assim, assim, assim. O que nós vamos fazer? Nós vamos transferindo as milhas para ele até o momento que ele vai ter que pagar e ele compra a diferença, tá? Ele compra a diferença. Vai ser a passagem de graça, como o pessoal diz por aí? Não, certamente não. Mas vai ser uma passagem muito mais barata. Primeiro, porque com milhas ela está mais barata. E segundo, porque a gente vai pagar com grande parte das milhas que ele vai gerar até 2 meses antes da viagem. De nada aí, Kleber, conta com a gente. Então, olha só, quando a gente está falando de milhas, nós estamos falando de você ter acesso a uma moeda. Uma moeda que pode ter um valor melhor do que o dinheiro na companhia aérea, desde que você saiba como utilizá-lo. É só sobre isso. Só. Agora, o que a companhia faz? Ela cria regras, ela cria regulamentos. Por exemplo, quer ver um erro para quem está tentando fazer renda com milhas e acaba se perdendo? A maioria nunca fez um curso decente. Existem as regras de CPFs. O que é isso? Pessoas que podem viajar dentro da tua conta. Tá? Eu tenho a minha conta, Rodrigo. Lá na Azul, a Azul fala o seguinte, olha, você tem livre aqui, ó, uma única vez na vida, 5 pessoas para você colocar nessa conta aí. Depois, você vai ter que cadastrar a pessoa, deixar ela um tempo aí cadastrado e então emitir. Só que isso não é para te prejudicar, é para te dar segurança, Marrone. É para que você não caia em golpes. Você, bom, entendi. Essa é a conversinha deles. Mas eu acho errado, eu acho certo. Não interessa. Não interessa o que você acha. A companhia não tá nem aí. Na verdade, ninguém tá nem aí, tá? Só que, quando eu vou na Gol, a Gol fala o seguinte, olha, com a gente, eu vou te dar 25 lugares para você emitir para 25 pessoas. E você não precisa esperar, você coloca a pessoa aí e vambora. E, detalhe, todo dia 1º de janeiro, né, toda data de 1º do ano, nós vamos retirar essa galera que viajou com você e você tem direito a mais 25. E aí? É isso que eles fazem para que você continue tendo milhas lá dentro. Isso é bom, isso é ruim, isso é uma informação. É igual uma faca. É bom ou é ruim uma faca? Depende. Eu fui comer a minha pasta de amendoim de manhã, eu precisei de uma faca para passar. Assim como tem gente que cometeu um crime por ter uma faca. Então, não é sobre a informação, é sobre como você usa a informação. Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês de regras. Tem um monte de gente que está aqui, que vai assistir depois, que não sabia dessas regras e está gravando. E tem um monte de gente que não sabia, não está gravando e não vai fazer questão nenhuma de descobrir. Vai continuar fazendo besteira. E entenda que é o seguinte, gente. Lembra que eu falei lá no início que a companhia aérea ela ganha o dinheiro antecipado, essa é a meta dela? Sendo assim, entenda que a companhia aérea ela vai querer que você assine um clube com eles para você ter mais benefícios. Isso é verdade, você tem mais benefícios. Mas sabe o que não é verdade?
é que você tem que assinar todos os clubes. E olha que interessante, hoje nós temos a gestão de milhas, onde nós fazemos tudo por você. Claro que esse você tem que ser alguém que gaste acima de 10 mil por mês no cartão, tem um orçamento de viagens no ano maior do que 10, 15 mil. Se você não tiver esses dois critérios, não faz sentido. E muita gente, quando chega aqui para nós, a pessoa já assinava Livelo, já assinava Smiles, já assinava Latam, já assinava Azul. A pessoa gastava R$200 fácil todos os meses. Só que o valor que ela paga para estar numa gestão é praticamente esse mesmo valor. Que ela vai economizar, porque agora ela não vai ficar assinando coisa que ela não precisa. E ainda vai ter um time trabalhando para ela. Aí é que entra a inteligência. É aí que você ganha dinheiro. É quando você troca o dinheiro de lugar. Tá? Então, quando eu estou falando para vocês aqui desse processo, eu estou falando o seguinte, para vocês conseguirem entender, tá? O mundo das milhas é simplesmente a forma que você tem de comprar o mesmo que você compraria em dinheiro na companhia aérea, pagando com uma moeda que são as milhas. Como essa moeda, esse mercado de milhas, ele é incentivado pelos bancos, quem manda mais de 50% desse mercado são os bancos. Assim como lá no começo eu falei, você não compraria uma ação da Gol para dar para o teu filho pensando na faculdade dele, né? Não, filho, tem 9 anos hoje, vou comprar uma ação da Gol, uma da Azul, e daqui a 12 anos a gente vai entrar e vai ver quanto de dinheiro que você tem. Você não faria isso. Você não faria. Com ação de companhia aérea só se faz trade, né? Não se faz o holding de segurar. Agora, você faria isso com uma Gerdau, você faria isso com, sei lá, com uma energia elétrica, você faria isso aí com uma empresa de plástico, você faria isso. Com chiclete lá, com açúcar, você faria isso. Por que eu estou te falando isso? Para você entender que o mercado das companhias aéreas ele é um mercado muito instável. E isso é características de mercado que não tem lucro. Por que a maioria não sabe disso ou não fala? Porque não tem conhecimento, simples. Tá? Só que quando eu estou num mercado que precisa do meu dinheiro, eu tenho que ter mais conhecimento que este mercado para ter acesso a informações que protejam o meu dinheiro. Vamos trazer para a prática aqui? Vamos lá. Há menos de uma semana, a Livelo fez um comunicado aonde você não pode mais transferir pontos da Livelo para a TAP. Tá? Fez o comunicado, ponto. Ó, bora. Só que muita gente estava juntando pontos da Livelo para enviar para a TAP. Muita gente. E não conseguiu. Sinceramente, é algo simples de resolver na justiça. Porque no próprio regulamento da Livelo falava, olha, nós temos que avisar com antecedência. Tá lá, é simples. Qualquer advogado meia boca, porta de cadeia resolve. Mas por que eu estou te falando isso? Para que você entenda que essas situações, atitudes, elas acontecem o tempo todo. E quando você não tem conhecimento, você não sabe o que fazer. Outro exemplo, recentemente a Azul mudou as regras lá da passagem espelho, né? Recentemente, a Azul disse, olha, a partir de hoje vai funcionar assim. Aí tinha gente que disse, meu Deus, mas eu tinha entrado nisso só para poder emitir agora. Irmão, simples. Procura um advogado e resolve, ou para de encher o saco. Só que as pessoas preferem encher o saco ao invés de resolver. Gente, isso não vai parar de acontecer, tá? Não vai. Não vai. Isso é características de empresas que não têm lucro. Gravem isto. Você não ouviu recentemente alguém falar que a Gerdau mudou o formato do prego. Você não ouviu isso, né? A partir de hoje, a Gerdau faz prego quadrado. Não. A Gerdau continua fazendo o mesmo prego desde sei lá quanto e continua sendo bilionário. Você não vê uma super regra no Banco do Brasil. A partir de hoje, o Banco do Brasil não aceita... Não precisa, gente. Agora, esses mercados instáveis, toda semana um flash. Por quê? Porque eles tentam se organizar para não quebrar.
E aqui tem uma coisa que tem um cara muito bom aí, que é o Rodrigo Alvim, que é um advogado, um cara sensacional, que ele fala o seguinte: a companhia aérea trata você como um risco calculado, tá? A companhia aérea trata você como um risco calculado. O que é isso? É o seguinte, ó. Eles têm um voo lá, 150 lugares. Eles falam o seguinte, ó, libera aí, ó, 152 lugares para venda. Aí o vendedor fala, cara, não dá, eu tô vendendo mais lugar do que eu tenho. Fica tranquilo, só faz aí. Vende. E aí ele vai lá e vende. Vendeu. Vendeu 152 lugares para um avião de 150. O vendedor pensa, cara, como é que essas pessoas vão ir? Vão no colo uma da outra? Não, relaxa. Aí libera o check-in. Aí aconteceu lá, foi lá, fez teu check-in, pronto. 10 pessoas não fizeram o check-in. A companhia aérea coloca um asterisco. Olha, ou elas vão fazer aqui na hora e vão despachar a mala, ou alguma delas não vai vir. Chega na hora, 3 pessoas não vieram. A companhia aérea tinha vendido 152 lugares, apareceram 159, o avião tinha 150. Alguém do voo de depois vai chegar e vai dizer, opa, eu posso ir nesse aí? Claro que pode, vem cá, querido. Entra aqui, senta aqui, vai ser feliz. Como isso? A companhia aérea vendeu 152 lugares para um avião que tinha 150. No dia apareceram 149 e ela ainda antecipou mais um. Como isso? Isso é risco calculado. Marrone, se aparecesse o 152, simples, sabe o que ela faz? Eu já passei por isso. O atendente vai lá e diz o seguinte, galera, olha só, deu merda, deu ruim, querido. Mas nós queremos oferecer uma coisa. Quem aceitar não ir neste voo, mas ir no voo que vai ter 3 horas depois, nós vamos te dar uma passagem de graça. Para onde você quiser, exceto tal lugar. Aí vai ter algum ali que é meio inútil, vai pensar, cara, peraí. Eu tô voltando para casa, eu tô de férias. Eu posso chegar depois, ou talvez amanhã de manhã. A companhia aérea vai me dar hotel, eu vou dormir no hotel top, vou fazer uma janta top, vou me buscar de carro lá no hotel top, e eu vou ganhar a minha viagem de férias do final do ano. Tá bom, tô dentro, vamos nessa. É assim que funciona. Essa é... Vou espirrar, peraí. Desculpe. Essa é a vida real da companhia aérea. Só que isso é risco calculado. Eles já contam com isso. Isso já está dentro da estratégia deles. Quem é novato se desespera. Tá? Opa, desculpa. Agora, quem é experiente usa isso a seu favor. Marrone, como que eu uso isso a meu favor? Vamos lá, vou te contar um segredinho. Tem gente que compra a passagem para daqui a alguns meses, que você poderia ir. Só que você está contando que essa passagem seja cancelada. Como você está contando? Na sua cabeça. Só que você comprou uma passagem que ela pode ser cancelada. Ou seja, se eles não cancelarem, eu cancelo. Só que, se eles cancelarem, eu vou passar essa passagem lá para o carnaval. E aí, ao invés de pagar 30 mil milhas, eu estou usando em uma passagem que está custando 90 mil milhas. Sendo que eu paguei os mesmos 30. Isso é você dominar o jogo. E como eu disse, isso é um tipo de conhecimento que quem não está na área não tem. Você que quer dominar milhas para então ter resultado com viagens, a gente pode te ajudar. Seja num treinamento que custa 10 vezes de R$24, seja na gestão onde a gente faz tudo para você. Lembrando, obviamente, que a gestão você precisa gastar acima de 10 mil no teu cartão, você precisa ter um orçamento acima de 10 mil de viagens e não ser chato. Se você cumpriu esses 3, nós podemos te ajudar, tá? Vai no link da bio, me manda um direct e bora pra ação, tá bom? Conta comigo aí, fiquem com Deus. Um dia top pra todo mundo aí, qualquer coisa, só chamar. Valeu!